Com as altas temperaturas, apesar de hoje ser um dia chuvoso, né, mas estamos no BR-Obró, não podemos esquecer disso. E aí, com as altas temperaturas, muitas famílias buscam clubes, piscinas, balneários, riachos, praias, os famosos banhos, para se refrescar do calor. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros tem feito alertas importantes, não é isso, Érica? Exatamente. O Corpo de Bombeiros fez uma coletânea de cuidados que devem ser tomados ao você ir, né, para um rio, um riacho, um balneário, um clube, para tomar aquele velho banho, daquela velha refrescada, principalmente nesses períodos de altas temperaturas. São dois períodos que geram esse alerta, que é o período do BR-Obró, onde as temperaturas se elevam, e também o período chuvoso, onde os rios e as barragens e os riachos, eles sobem os níveis, né, e ficam atrativos para o banho da população. Então é feito esse alerta para justamente evitar que tragédias aconteçam. A gente conversou com o Tenente Pedro Bento, do Corpo de Bombeiros, e isso também foi por conta de uma tragédia que aconteceu no final de semana. Um grupo de adolescentes estavam ali brincando, tomando banho no Rio Parnaíba, ali na região norte de Teresina, quando 2 desapareceram. E um já foi encontrado, o corpo desse adolescente foi encontrado no domingo, no final da tarde de domingo, né? Infelizmente, foi achado sem vida, e o outro adolescente, até o momento, segue desaparecido. O Corpo de Bombeiros deve retomar as buscas hoje, né? A gente sabe que o Corpo de Bombeiros ele não realiza essas buscas no período noturno por conta de medidas de segurança. Então, as buscas elas são encerradas no final da tarde e são retomadas na manhã seguinte. Até onde se sabe, o segundo adolescente ainda não foi localizado. A gente foi conversar com o Tenente Pedro Bento para saber quais são os cuidados que a população deve tomar quando for ali procurar um rio, um riacho, para tomar banho e dar aquela refrescada nesse período de calor intenso. Vamos conferir. Nós temos alguns períodos do ano em que nós temos uma quantidade maior de afogamentos. Geralmente, ou na época do ano que nós temos um calor muito grande, as pessoas procuram os rios, lagos, açudes para se refrescar, ou então na parte de chuvas também, quando vocês têm os açudes, os riachos sangrando, as pessoas também procuram muito por conta cultural mesmo, aumenta a quantidade de banhos. Cada meio aquático ele tem uma particularidade. Na praia nós temos que ter cuidado com as correntes de retorno. Em açudes, locais de água mais pesada, tem que tomar cuidado com a entrada na água. Em clubes, é sempre importante observar seu filho e sempre evitar ir para a água com algum uso de psicotrópico, de droga ilícita ou mesmo de ingestão alcoólica, porque isso aí tira a cognição e aumenta a coragem do banhista para qualquer tipo de travessia, de aposta. Aí as informações do Tenente Pedro Bento, informações que a população deve estar atenta, né? Que infelizmente esses afogamentos, eles acontecem durante esses períodos. A gente não tinha visto mais nenhum registro por conta mesmo das baixas chuvas que tiveram no período chuvoso. Não foi tão intenso como costuma ser, e por esta razão os rios, os riachos, as barragens não subiram tantos níveis. Então a gente não registrou afogamentos durante esse período. Mas infelizmente nesse domingo 2 adolescentes desapareceram e no final da tarde do domingo um foi encontrado sem vida. Então é importante que a população fique atenta a esses cuidados e tome esses cuidados, tome essas precauções. Se você tem um filho que vai ali tomar banho no rio, não sabe nadar, não deixe ele ir sem supervisão, sabe? É muito importante porque isso evita tragédias. Se a população estiver atenta a esses detalhes, essas medidas de segurança, muitas tragédias podem sim ser evitadas. É verdade, porque tem aquela velha máxima, tem o ditado popular, que a água não tem cabelo, né? Exatamente. Verdade. Ou seja, você não pode confiar 100%, principalmente em locais como rios, riachos, locais de água corrente, né? Tem a correnteza e às vezes tem um buraco ali que, né, que você não sabe, não tem como saber. De fato, o calor muito forte, as pessoas acabam indo tentar se refrescar nos rios e riachos, mas são locais perigosos, até porque, de fato, além da correnteza, você também não tem controle sobre a profundidade. Às vezes você vai caminhando ali, acha que está no raso, do nada aparece ali um buraco, a profundidade aumenta ali de 30 centímetros para 2 metros, né? São
aqueles buracos que ficam ali, às vezes causados até pela água corrente, e é de fato redobrar a atenção e ter cuidado. De preferência, né, se você não sabe nadar, Chico Gomes, eu acho que é até evitar esse tipo de local, né? Porque uma piscina, tudo bem, você tem controle ali sobre a profundidade, você sabe até onde pode ir, vendo o chão, tá vendo, né? Ali. Agora, no rio, você não tem controle sobre isso. E aí, teve esse ditado, Érica, que o Nathan colocou aqui, que a água não tem cabelo, é importantíssimo você ter a noção de que quando alguém estiver se afogando, busque ter o máximo de atenção e chamar a ajuda de alguém que tem experiência em fazer o salvamento. Você não vai, se você for tentar fazer, vai quem está afogado e você, porque como a água não tem cabelo, quem está se afogando, um fio de cabelo que passar ele se agarra e aí você acaba indo junto. Então é muito perigoso. Eu não tomo banho em lugar que eu não conheço. Exatamente. Por isso que eu prefiro as piscinas. A gente estava debatendo sobre isso ontem na redação e uma colega nossa aqui da redação do Sistema de Comunicação comentou que por pouco também não sofreu um afogamento, não foi vítima de um afogamento. Ela disse que estava em um riacho tomando banho e boiando numa área que era rasa, né? E não tinha correnteza, mas ela estava boiando e a água foi levando aos poucos e o cabelo dela ficou numa área que tinha a correnteza começou a puxar o cabelo dela. E ela disse que rapidamente ali começou a nadar para evitar que a correnteza a levasse. Mas realmente tem que tomar cuidado. Crianças pequenas, mesmo em piscinas, também tem que tomar cuidado, mesmo verdade. no raso. Uma criança pequena pode sim sofrer um afogamento. Então, adultos devem sim ficar. O tenente trouxe até essa informação. Um adulto de uma criança pequena deve estar a uma distância de, no máximo, um braço, que é ali a distância que você ainda consegue alcançar a criança para salvar a criança. É isso. Obrigado, Érica, pelas informações. Fico alerta. Mesmo em piscinas, viu, gente? Muita gente aproveita os finais de semana para ir a um clube, a um balneário, a um riacho. Então, muita atenção.